O reconhecemos ao partir o pão. O Espírito vivificante em cada um de nós e na vida de nossas comunidades de fé nos leva a aderir à força e ao amor do Cristo vivo, que está no meio de nós. Participando dessa liturgia pascal, deixemos-nos conduzir pela alegria profunda que brota na vida que venceu a morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo, e participar da bênção nesse momento, da bênção do Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Nesse momento, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, para bem celebrarmos. Cantemos. Confessa a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, ali omissões por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor.
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oração. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a instituição da glória da adoção divina. Possa, com firme e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ficamos sentados e escutamos a palavra de Deus. Liturgia da Palavra. Irmãos e irmãs, orientemos nosso coração para a escuta atenta e amorosa da Palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando uma cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne gozará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deixe-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com más palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus. E disto, todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Guardei-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha raça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivi, então, respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas, porém, foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram?
Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiu com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhes distribuíam. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um deles disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar um pouco. Como vocês ouviram na primeira leitura, vem nos falando como Pedro, de pé, junto com os 11 discípulos, falou à multidão, anunciou à multidão, anunciou à multidão. E anunciar à multidão é anunciar que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque nas Escrituras tem muitas coisas que Jesus fazia. Muitos milagres, muitos prodígios, muitos sinais que Deus o realizou por meio dele. Por isso, aqui nos mostra que não era possível que a morte o dominasse, mas que o Cristo ressuscitasse, para que nós também o ressuscitaremos com ele. Como nos diz a primeira leitura. Precisamos acolher a palavra de Deus para que Cristo pregado numa cruz, que nos deu a certeza da salvação, ele ressuscitou. Deus o ressuscitou, o seu Filho Jesus Cristo, para que nós também, mesmo diante, assim como Jesus sofreu angústia, sofreu muito, mais do que nós o que sofremos diariamente, ressuscitasse. É para que isso também nós possamos ressuscitarmos com Cristo. Todo aquele que abraça a sua cruz, a cruz do dia a dia. Que cruz é essa? A cruz da dificuldade, do sofrimento, ou da alegria, da dor, ou da felicidade. A nossa cruz é de acordo com a nossa necessidade, com a nossa força. Com a nossa força. Por isso, diante das dificuldades que o Senhor enfrentou, nós também o encontraremos essa dificuldade. Isso é prova que nós estamos unidos ao Cristo, de coração unido a Cristo. Precisamos exultar o Senhor, glorificar o Senhor, para que nós também possamos glorificar-se diante de Deus. Vocês ouviram também a segunda leitura de São Pedro, Fostes resgatado pelo preciosíssimo sangue de Cristo, ou seja, o Cordeiro sem mancha, Então, por causa do nosso pecado, nós podemos
se afastar do Senhor. Mas o Senhor deu a sua própria vida, ou seja, derramou o seu sangue por nós, né? Por amor a cada um de nós, que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vocês já ouviram essa mensagem? Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ou não? Toda missa vocês escutam essas palavras do Senhor. Por isso, fostes resgatados. Cada um de nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder, né? Às vezes a pessoa diz, isso, aquilo, eu digo, menino, o sangue de Jesus tem poder, porque tem. E nós precisamos clamar, porque foi o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica, para que nós possamos ser salvos. Aqui nos mostra essa segunda leitura, quando Pedro fala, né? Quando Pedro nos mostra que o Cordeiro sem mancha, sem defeito algum, né, veio ao mundo para que nós possamos ser salvos, por amor de vós, ou seja, por amor de cada um de nós. Mas nós precisamos, como disse aqui no finalzinho da leitura, por ele é que alcançaste a fé em Deus. É por ele que nós alcancemos, pela nossa fé que nós alcancemos o ressuscitado, a ressurreição, a glória do Senhor. A vossa fé é a esperança, então, em Deus. Por isso devemos ter a certeza que o Senhor caminha conosco. Mas eu pergunto a você, né? Será que o Cordeiro de Deus nos demonstra esse amor? Será que se nós ficarmos em casa de braços cruzados, será que nós descobrimos o sentido da nossa fé? Será que nós sentimos a presença do Senhor na nossa vida? Não, não sentimos. Precisamos de ir até o Senhor para escutar a celebração da palavra, a celebração eucarística, aproximar dessa comunhão, que é quando nós comungamos, nós aproximamos verdadeiramente, unimos verdadeiramente o Cordeiro de Deus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. E se nós cruzar os braços e ficar somente em casa, nós não estamos de acordo com o Cristo ressuscitado, para darmos testemunho do Cristo ressuscitado. Precisamos rezarmos. É o terço, é a novena, é a celebração eucarística e assim por diante. Precisamos, como um discípulo, sair, como as mulheres saíram para anunciar, como os discípulos também em outras partes, eles saíram também para anunciar o ressuscitado. Hoje, esses discípulos somos nós, que devemos sair para anunciar. Eu vou fazer isso porque fulano pediu. Não, você vai fazer isso porque Cristo pediu. Cristo se entregou totalmente por você. Por você. Vocês viram o Evangelho, né, de São Lucas, quando São Lucas nos apresenta o quê? Jesus, quando aqueles discípulos vão para Jerusalém, 11 quilômetros de Jerusalém, e Jesus acompanha eles. Jesus faz que vai passando, né, para ver a intenção deles. Claro que Jesus sabia que eles iam chamar, né? Ele chama e vai conversando com Jesus. E não reconhecem a Jesus. Quantas às vezes nós somos como esses discípulos, né? Andemos com o Senhor, mas não o reconhecemos, né? E Jesus, quando chega
no lugar que eles vão, faz que vai passando. Né? E ele diz, fica conosco, né? Já é tarde, né? A noite já vem. Mas Jesus sabia, Jesus estava pondo a prova. Agora eu pergunto a vocês, será que Jesus não nos coloca a prova também? Sim, sim. Ah, eu vou saindo, mas chega alguém, chame esse alguém para vir. Vem chegando. Ah, você vem passando, alguém para. Ah, eu não vim porque eu ia no caminho, alguém ficou conversando, nós conversando. Chame esse alguém. Passe na frente da casa e chame esse alguém. Essa missão é de todos nós. Essa missão é de todos nós. Por isso nós somos convidados. Não ficar como cegos, né? Aqui conta que os discípulos reconheceram Jesus ao partir o pão. Né? Ao partir o pão, ao dar graças ao Senhor. Né? E aqui, e nós? E nós? Quando é que nós reconhecemos o amor de Deus? Ao partir o pão? Será que nós sentimos na Eucaristia o próprio Cristo presente? Que é o próprio Cristo presente na Eucaristia? Após o momento da consagração? É o corpo e sangue de Cristo. Né? Precisamos abrir o nosso coração. A primeira parte não reconhece Jesus. A segunda parte reconhece o Senhor ao partir o pão, ao dar graças a Deus. Precisamos ser como essa segunda parte. Quando os discípulos abriram os olhos. Quando a graça de Deus acontece na nossa vida, precisamos abrir os olhos. Né? Reconhecer o amor de Deus a cada dia. Né? Reconhecer o amor a cada dia. Ao amanhecer, agradecemos a Deus por estarmos acordados. Né? Por isso, reconhecer o amor de Deus é no dia a dia. No caminho, é abrir o coração, como disse aqui o discípulo. Então, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Será que eles não sentiram a presença do Senhor naquele momento? Como nos diz o finalzinho do Evangelho, né? Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Apareceu às mulheres. E apareceram os discípulos que iam caminhando. Precisamos abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Para reconhecer o amor e a misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, conscientes de que o Cristo ressuscitado caminha conosco, apresentemos as nossas preces como fruto da palavra que acabamos de ouvir e que aqueceu o nosso coração. Cada prece digamos juntos: Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Digamos: Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pela Igreja, para que o exterminário pascal ajude suas ministros a renovarem suas disposição em
testemunhar os sinais da ressurreição no meio de nossa comunidade, anunciando o Evangelho, partilhando o pão do modo de nosso coração esteja sempre aquecido pela alegria da salvação. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pelo que os governam, para que os sinais compartilham a solidariedade de justiça demonstrados pelo Cristo possam incentivá-los a sempre promover as políticas públicas que promovam a dignidade humana. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos os que sofrem, pelos que está mimando, tristes e desesperançosos na vida, para que não levem por meio de cada cristão, apresentamos afetuosa animadora da Igreja. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todas as pessoas, para que escutem com corações o grito da terra e das vítimas das catástrofes naturais e das mudanças climáticas, comprometendo-se especialmente a cuidar do mundo em que habitamos. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos nós, para que, enquanto aguardamos a feliz esperança da nossa ressurreição, aprendemos a partilhar a vida e reconhecer o sacramento de Cristo presente em nós pobres. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Rezemos por cada um de nós aqui reunidos, especialmente os crismandos que está se aproximando, né? No próximo domingo, que o Espírito Santo ilumine a cada um e suas famílias. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Ó Pai, que na ressurreição do vosso Filho destruíste a morte e tornaste possível a esperança da vida verdadeira, concedei ao vosso povo batizado viver a graça da ressurreição e da vida nova, na sua caminhada de fé e na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ficamos sentados e façamos o nosso ofertório cantando. Somos chamados filhos de Deus e realmente somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
não teremos o terço para todo o povo de Deus, mas teremos, né, alguns padres, não sei se são os 3 ou os 4, vai estar aqui confessando os crismandos e, como disse o Padre Onildo, para todo mundo, né? Quem quiser. Então, os padrinhos, pais, crismandos e povo de Deus, quem queira confessar-se, né, pode vir quinta-feira a partir das 5 horas da tarde. Além da confissão, os padres vão estar confessando, não sei quantos, né? Vou me informar a partir da manhã. Os padres vão estar confessando, enquanto isso vai ter alguém com todo o povo de Deus, né? Uma formação, né? O Joab é muito inteligente, né? Eu tive vendo as outras regiões, que já teve, né? A 1, a 3, a 4 e a 5, né? Não, está faltando a 1 e a 3, que é nós, né? Essa região aqui, que é do Jatobá até a Cachoeirinha, né, para estar aqui os crismandos com seus padrinhos e aqueles também que queiram também o sacramento da confissão, né? Confessar-se na Páscoa, é muito bom, né? Então, quinta-feira. Ainda não estou sabendo se vai ter a missa no próximo sábado, mas eu avisarei para o grupo, né, pelo Face da capela, nos grupos, porque sábado já tem crisma lá na sede. Aí eu não sei se vai ter missa, né, até agora. Né, amanhã que o padre faz a programação das comunidades, mas eu não sei, né? E domingo, né, teremos o sacramento da crisma, né? Esses meninos aqui vão se crismar, ainda tem mais alguns, né? Tem a Toninha, né, que está ali também. Temos também as outros jovens, né? Tem um do Salgado, né? Tem um do Salgado, tem um do Torão, tem da Barra, né? Luciana, né? Tem mais? Da Holanda não tem não. Pronto, então são 13 crismandos que estão se preparando. Ontem foi a despedida das reuniões, depois de 2 anos, né? Depois de 2 anos, né? E domingo, a partir das 9 horas, que pelo amor de Jesus Cristo não chega às 9 horas, é melhor vocês esperar do que o bispo não vai esperar, né? Às vezes na organização lá passa do horário, mas nada melhor do que você chegar pelo menos uma meia hora antes, né, estar despreocupada, né? Não sabemos se vai ter lama, sabemos que vai ter o carro do Bibi, né? Então quem quiser ir é convidado, não é somente para os crismandos, né? Quem quiser ir também para a missa do crisma, sinta-se convidado. Como é que o Bibi vai para isso? É por passagem, né? Vocês vão tirar dinheiro, paga quanto? 25 a 30? 30, né? Agora, né? 30. Mas vamos encher o carro que quem sabe que ele baixa um pouquinho. Vamos sonhar um pouquinho, né? Sonhar não custa. Sonhar, né? Quem sabe se for muita gente, quem sabe que ele ainda dá uma baixadinha, né? Mas se for pouca gente, tem que ser só os 30 mesmo, né? Porque é por passagem, né? Então, sinta-se convidado para um domingo diferente também, tá bom? Próximo domingo, essa hora já confirmaram o batismo, né? Se batizaram, trazido pelos pais, agora vamos ver se querem se crismar, né? Quer ser católico de verdade, né? Isso aí é a confirmação, por isso que não pode ser menos de 14 anos, né? A partir de 14 anos, jovem, tem que ter a consciência de qual fé, se é a fé de Cristo ou a fé criada pelos homens que você quer seguir, né? Então, a decisão que ainda pode até desistir, eu dizia ontem, né? Toda reunião final, né, de crisma, eu gosto de dizer isso. Ainda dá tempo de desistir, viu, Vaninha? Eu estou em dúvida se eu quero ser católica ou não. Vou desistir? Né? Pronto, pode desistir até sábado, né? Até sábado pode desistir, né? Mas não dá tanto para sábado, porque o nome já vai quinta-feira. Pronto, né? Então até quinta pode desistir, né? Porque eu ainda estou com as papeladas. Já mandei, né? Pelo WhatsApp, mas ainda estou com a papelada para entregar pessoalmente.
juntamente com os kits, né? Com as taxas, né? Ficamos de pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus que, pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus que, pela redenção de Cristo, vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torna participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente possais no céu, uni-vos a Deus, para o qual pela fé e já ressuscitaste no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Gente, eu esqueci de dizer a vocês. E aí, deu para contar? Esses 2 microfones é novo, estão inaugurando hoje, né? O dos 170. Esse aqui foi 100, mas tem um grande problema porque tem que carregar. Carregar tanto o microfone, né, como o aparelhozinho. Se não tiver 100%, ele não fala. Eu acho que eu não carreguei certo. Tem que ver o manual ainda, né? Que eu vi ali que tem um tem 20, outro tem 10, aí não dá, não vai. Por isso que, né, mas eu já tinha testado, a Niltinha testou, né? E estava tudo ok, né? Mas foi carregado mesmo, carregável, as pilhas, né? Então deu esse probleminha. Então os 3 microfones saiu pelos 270, derrubei, saiu, chorei e saiu pelos 250, né? Cantemos o canto final.